pessoal, eu sou a professora Silene Cherres e vou trabalhar com vocês a disciplina Ética e suas relações humanas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou especialista em docência do ensino superior, tenho cursos na área de educação especial e tecnológica. Atualmente sou consultora e mentora educacional. Nessa disciplina, vamos buscar refletir sobre conceitos como ética, moral, amoral, normas de conduta, conduta ética e relacionar esses conceitos com situações do cotidiano, para que fique mais claro esses conceitos e você possa absorver da melhor forma possível. Nesse primeiro momento, eu farei uma introdução de alguns desses conceitos que são indispensáveis para que você compreenda outros temas que iremos abordar mais à frente. Bom, e o que seria a ética? É importante tomar cuidado para não se confundir o termo ética com moral, porque as pessoas acabam confundindo por que esses conceitos tenham alguma semelhança em alguns momentos. Mas à frente eu vou esclarecer melhor para vocês. Mas nesse primeiro momento é importante entender que a ética ela está ligada ao conceito de sociedade, ela está intrínseca à sociedade. Toda sociedade ela tem ética. E o que seria a sociedade? A sociedade é a interação entre os seres humanos, entre os indivíduos. E essa interação, essa relação entre os indivíduos se dão a partir de regras, de normas, de valores. Esses valores, eles podem ser culturais, religiosos, sociais. Bom, e aí a ética, ela traz o que? Uma reflexão crítica sobre moralidade, que vamos entender já o que é a moralidade, o que é ser um indivíduo moral. Mas a ética, além de ela estar ligada ao conceito de sociedade, que é justamente essa relação entre os indivíduos a partir de regras estabelecidas, a ética ela traz essa reflexão sobre a moralidade, as ações morais. A ética ela estuda os valores que permeiam a conduta dentro da vida prática. E a ética ela mostra para o indivíduo que ele tem responsabilidades sociais. Ou seja, que esse indivíduo ele não responde só por si, mas ele também responde, ele também tem um papel fundamental para determinadas decisões que envolvam outras pessoas, outros grupos ao qual ele faz parte. Então, o ser ético não é só a questão do individual, mas também de entender que enquanto indivíduo ético, você tem também responsabilidade para com os outros. E aí a ética ela é como um regulador da sociedade. A ética ela dá um certo limite para determinadas ações, certo? E aí, a ética e moral, que seriam? Aqui eu tenho um boneco que está com vários pontos de interrogação, buscando entender com certeza a diferença. Bom, primeiramente, o termo ética, ele vem do grego etike, que vem de etikos, como eu coloquei aqui para vocês, e a moral vem do latim moralis, de mor. Bom, a ética, como eu falei para vocês, ela estuda os valores, ou seja, ela é um estudo teórico e sistematizado, ou seja, organizado de como devemos agir. A ética, não esqueçam, ela é o estudo dos valores. A moral já é o conjunto de valores, ou seja, a moral é a norma de conduta social.
Ou seja, a moral é quem relata os bons costumes. Então, vocês conseguiram entender? A ética, ela se propõe a fazer um estudo teórico desses costumes. A moral já é esse conjunto de costumes que forma a norma, conduta do indivíduo daquele grupo. Bom, e aí se pergunta, o que é um indivíduo moral? Dentro dessa pergunta, o que é um ser moral, entra também outros conceitos, que é do ser imoral e do amoral. Tem até uma charge que é da professora, falando o seguinte: escreve na lousa a palavra ética. E o aluno, roubaram giz, professor. Então, aqui você já vê uma exemplificação de uma ação que seria imoral. Mas vamos entender primeiramente o que é um ser moral. O ser moral, como eu falei aqui para vocês no slide, é um indivíduo que vive a partir de um conjunto de regras. Essas regras, elas servem de padrão para aquele indivíduo, para aquele grupo. Ou seja, essas regras, elas são padrões para que aquele indivíduo não ultrapasse o limite e saiba como se relacionar com o outro. Quando esse indivíduo ele quebra essas regras, esses padrões, ele se torna um imoral. Aliás, ele tem uma ação imoral. Ou seja, então, a ação imoral é tudo aquilo que contrapõe as regras morais, as regras já estabelecidas, já consolidadas, certo? Então, no caso aqui, a pessoa que roubou o giz, ela teve uma ação imoral. E o que seria ação moral? A ação moral é justamente o quê? Desse aluno que roubou, de não ter roubado o giz, mas ter pedido permissão à professora para pegar o giz. Vocês conseguiram compreender? E onde entra esse conceito de amoral? A moral já se refere àquele indivíduo que não tem o senso de moral. Ele está alheio à moralidade e à imoralidade. Como assim, professora? Quer dizer o seguinte, que o indivíduo amoral, ele não tem aquela capacidade de fazer um julgamento entre o que é certo ou o que é errado. Ou ele tem essa dificuldade. Então, alguns estudiosos dão exemplo de pessoas que têm sérios problemas mentais. Aquelas pessoas que dependem totalmente de outra pessoa. Então, para alguns estudiosos, aquela pessoa, ela é um ser amoral porque ela não tem essa capacidade mais de fazer um julgamento do que é certo e errado. Ela precisa de outras pessoas para tomarem as decisões por ela. Além desse caso que eu coloquei para vocês como exemplificação, eles colocam a questão da ciência e as leis da natureza, que são amorais. Eu coloquei aqui alguns exemplos de ações do cotidiano que expressam justamente esses conceitos que trabalhamos. Por exemplo, a questão dos hábitos. Os hábitos, eles fazem parte desse conjunto que trabalhamos aqui de conceito de ética, de moral, o que é imoral, o que é amoral, aliás, o que é moral, o que é imoral. O hábito, por exemplo, de você todos os dias tomar banho, escovar o dente, tomar o café. Você provavelmente vai passar isso para os seus filhos. Isso é um hábito. Isso é um tipo de valor que você está passando de regra para o seu filho. Se você se depara, o segundo caso que eu coloquei aqui, com uma situação, com uma ação de uma pessoa no cotidiano que você considera inadequada, por exemplo, se no seu local de trabalho o chefe coloca como uma das regras proibido fazer fofocas, e aí um determinado colega seu faz uma fofoca sobre outro. Você se depara com aquela situação. Bom, e você acha que aquela ação dele foi inadequada.
ou seja, acionou em você a questão da moral. Então, para você, aquela ação do indivíduo ter comentado, feito uma fofoca do outro colega, foi o quê? Uma ação imoral. Olha como nas pequenas ações do nosso cotidiano é perceptível a presença desses conceitos que trabalhamos. E eu coloquei alguns questionamentos. Você considera que é indispensável que uma sociedade, grupo, tenha princípios morais claros e estabelecidos? Ou seja, o que eu quero fazer aqui através desse questionamento? Você acha que é importante um grupo, um indivíduo, deixar claro quais são os seus princípios? Sim ou não? Você acredita que quanto mais claro aquele grupo, aquele indivíduo deixar sobre os seus princípios, é mais fácil de se relacionar com ele, de saber como se relacionar? O que seria moral e imoral para você? Para você analisar e refletir sobre as suas ações. Será que o indivíduo pode ser totalmente amoral? Eu falei para vocês do caso de uma pessoa que tem sérios problemas de distúrbios mentais. Você acha que, de fato mesmo, essa pessoa não consegue ter nenhum senso de julgamento? Nesse caso, realmente essa pessoa é totalmente imoral? São questionamentos para você se fazer e analisar. Bom, pessoal, finalizando a nossa aula, nessa primeira etapa, trabalhamos com alguns termos de ética, moral, imoral, amoral. Observamos esses conceitos no nosso cotidiano e fizemos uma reflexão de ações humanas, para que, de fato, possamos também repensar as nossas ações. Se nossas ações estão dentro de que conceitos, se nossas ações estão sendo mais morais, imorais. Se você conhece alguém que é amoral, como lidar com isso? Então, a nossa aula finaliza aqui, a partir dessas reflexões e questionamentos. Desde já agradeço pela atenção de todos. Até a próxima aula.